Eu vou dar prioridade agora a Isabel dos Santos, que está do outro lado do Atlântico. Isabel, o Governo vai certamente rever o Orçamento Geral do Estado. Já sabemos que o preço de referência do barril do petróleo é de $55. A grande questão é, do seu ponto de vista enquanto empresária, com este corte certamente que o Governo vai ter que rever do lado da despesa. Do seu ponto de vista enquanto empresária, onde é que o Governo poderia, digamos, fazer cortes? João, quando eu analiso o orçamento atual, tenho algumas preocupações. Primeiro, acho que houve um grau de otimismo por parte do Governo quando fez o primeiro orçamento a $68. Porque todos nós ouvimos várias agências internacionais a prever o petróleo, que o preço seria entre 60, no máximo $65 por barril. Portanto, acho que aqui houve um certo otimismo e talvez este otimismo hoje faz com que estamos em maio, 5 meses mais tarde, só faltam 6 meses para acabar o ano, e encontramos sem orçamento. Portanto, eu queria discordar com o Emílio Londa quando diz no método de previsão usada pelo Estado, porque um Estado deve ser prudente e deve fazer um orçamento que possa ser executado. E vejo com grandes dificuldades agora, que estamos em maio, um orçamento ser aprovado no fim de maio, para começar a ser executado em junho, no fundo. Porque durante estes 6 meses, todo mundo andou à espera do que é que seria o orçamento. E várias decisões, que eram decisões que deviam ser tomadas, foram adiadas. Portanto, eu acho que isto vai ter um impacto muito negativo. E aí é que discordo também com o Vitorino, com o colega Vitorino, quando diz que vai haver um aumento da receita fiscal. Bem, nós analisamos e todos nós sabemos. É o seguinte, vou-me repetir que é para não me interpretarem mal. Eu estou de acordo que tenham revisto o preço em baixa, estou de acordo. Mas eu não estou de acordo porque vai ser esse o preço. Porque vocês estão a ser conservadores e eu acho muito bem. Só que deviam, a Isabel dos Santos disse há pouco, que foram muito otimistas. E foram. Eu no preço não, até... Isabel dos Santos está em linha, não está certa quando diz que as instituições internacionais estavam a prever um preço inferior. Eu também já disse isso, não está. Mas os pressupostos foram otimistas. Duas coisas. Vamos dar aqui espaço a Isabel, ela está distante. Um segundo. E Milonda, vamos ver a Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A que preço é que eles preveram o seu orçamento? Sim, vamos ver a Arábia Saudita. Não são instituições de referência, são países. Não foram. Não é? Nós estamos a falar de tudo instituições. Bem, então podemos ver a agência de energia e que prevê o preço entre 60 a $62. A que data? Ok? A que data? A que data é que é feita a previsão? 2019. Não, a que data é que essa previsão é para feita? 2019, para a totalidade de 2019. Sim, mas a que data é que feita a previsão? Eu acho que não vale a pena estarmos a discutir agências. A verdade é a seguinte. Você é um pai de família, ganha um salário. Em função da data, não é? Portanto, se tivermos a olhar para uma previsão de hoje, Emílio Londa, se me deixar certa, falar, eu agradecia. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Você tem um pai de família, ganha salário. Você não pode chegar no 10º dia do mês ou no dia 15 do mês e começar a mudar o salário que vai ganhar, porque isso vai atrapalhar as contas de casa. Suponha que você tem um salário de 100 mil kwanzas. Agora, no dia 12 do mês, vai ter um salário de 80 mil kwanzas. Como é que ficam as contas da casa? Ficam todas atrapalhadas. Então, nós estamos já quase há 6 meses. Estamos em maio. Sem saber o que é que vai acontecer. Isto não pode. Portanto, os senhores estão a tentar decidir qual é o preço, qual é que não é o preço. Foram muito otimistas. Agora estão a ser demasiado conservadores. Mas eu quero falar do impacto. Você há pouco falou que isso havia de aumentar a receita fiscal. Não vai. Eu não vejo como é que isso pode aumentar a receita fiscal, porque as empresas não conseguem trabalhar neste clima. Como é que elas vão pagar impostos? Isso é impossível. Portanto, eu não concordo com as suas observações. Só um esclarecimento. O orçamento começou a ser executado em janeiro de 2019. Portanto, há bocado, quando a Isabel interviu e disse que só agora é que se vai começar a executar, não está certo. Hoje está a haver execução do Orçamento Geral do Estado, que é o
está publicado, todo mundo conhece. Portanto, é normal, e não é a Nós primeira vez que Angola os ministérios todos adiarem os projetos. Não, Angola não constantemente não estão é a devido fazer à revisão do orçamento. projetos. Angola Aliás, não nem é o conseguem primeiro anunciar a país que abertura de revê o projetos, orçamento porque têm geral do certeza. Estado. Esta não é... Financiamento, Vamos fechar crescimento este- econômico vai acontecer Vamos com fechar o este, setor privado vamos fechar este e não ciclo com despesa do debate 2020 sobre vou lembrar essa tua o abordagem. debate. Val. Vamos fechar este ciclo. Já não, Olha, eu já acho não que é falámos importante sobre o distinguir Orçamento Geral a do taxa de Estado. juro dos bilhetes do Tesouro com a taxa de juro que é aplicada aos empréstimos aos empresários. Primeiro, porque muitos dos bilhetes de Tesouro são indexados. Hoje já não. Ou seja, não estão sujeitos à realidade, desvalorização da moeda. a realidade mudou estruturalmente. Se olhar para o que fizemos o ano Mas passado, também a procura caiu. se olhar, exatamente, Hoje, mas se olhar, no mercado Exatamente. existem títulos indexados e não indexados. Sim, mas Existem ambos. mas eles estão a ser Mais longo descontinuados. prazo. E isso é parte da Mas estratégia. existem ambos. Mas E isso é têm parte, taxas de juros diferentes. isso é parte da estratégia. E as taxas de juros da aplicadas dívida. sobre os empréstimos para os empresários não tem nada a ver com a taxa de juro dos bilhetes de ouro indexados. Atenção. Não, é maior. É preciso não informarem corretamente a população. É maior. As Pois, taxas de juros dos mas é bilhetes. preciso ter atenção. Portanto, quando diz, desculpe, você falou, mas não me deixa falar. Aliás, tenho sido constantemente interrompida. Se for possível dar-me alguns minutos, eu pode falar, agradecia. Isabel. Ok, muito obrigado. Portanto, eu acho que é muito importante ver como é que todas estas decisões se tornam a realidade na vida das pessoas. E a verdade é que este orçamento, ou a falta de orçamento, ou estas variações de orçamento, que são enormes, porque você não pode mudar um orçamento de 30%, de 20%, é muito. Uma coisa é uma revisão de 3%, ou 4%, ou 5%. Mas uma revisão de 20% ou 30% vai implicar cortes grandes. Cortes aonde? Ninguém sabe. Sim, mas qual é a O ideia? que é que isso vai fazer à economia? Também ninguém sabe. Continuarmos a tornar Desculpe, dívida está-me a voltar a insustentável? interromper. Quer dizer, há bocado o senhor falou, Emílio Alda, não pode ser. Não é o Emílio, é o Osvaldo. Coitado do Osvaldo, Emílio. desculpe, mas o Osvaldo e o Emílio têm tomado o, digamos assim, o debate por completo e não deixam mais ninguém falar. Pode falar, Isabel. Assim não pode ser. Aliás, Pode isso até é uma continuar. posição, é o que nós temos ouvido sempre do Ministério das Finanças. É que vocês falam e nós temos que ouvir. Não é? Vocês é que mandam, vocês é que decidem, vão sozinhos, fazem e depois os outros têm que ouvir. Não pode. Eu acho que ganharíamos todos e muito se realmente os nossos planos fossem inclusivos, fossem participativos e que se ouvissem também as outras vozes, as vozes da economia real. E hoje qual é o problema? É que efetivamente nós temos uma economia real que está parada. Fruto de quê? De muitas das decisões macroeconómicas que foram tomadas em 2018. A desvalorização da moeda, que agravou muito a capacidade de investimento dos empresários, que destruiu completamente o poder de compra das famílias. Depois, um orçamento que vem muito otimista e depois, 4 meses mais tarde, é reduzido em 20% ou 30%, que cria todo um grau de incerteza, que ninguém sabe o que é que deve fazer. Também está a ter um impacto muito negativo. Quer dizer, estas lições são lições que têm que ser aprendidas. E temos que ir para a frente. Mas temos que ir para a frente de uma maneira sólida e boa. E tem que ser inclusivo. Portanto, eu não concordo que vai haver um aumento da receita fiscal. Eu acho que isso não é verdade. E concordo com o Yuri Kishina quando diz que temos que ter uma estratégia e temos que ter um orçamento para a saída da crise. Portanto, é importante que dentro do orçamento se reflitam programas exatos e concretos do que é que o Estado vai fazer para tirar as pessoas da crise. O que é que vamos fazer concretamente? Vamos investir. Essa despesa que está a falar, vai ser despesa só para pagar os salários públicos ou também vai haver despesa para fazer programas de investimento que vão criar emprego de verdade? Investimento que vai criar crescimento, que vai criar rendimento para as famílias. É isso que nós temos que ver. É uma medida. Não, Osvaldo, vamos ter de cortar completamente este. Não, Emílio, não tem como. Não há intervalo, não tem, Emílio. Nós temos quatro subtemas, nós estamos aqui a 50 e poucos minutos com apenas um tema e eu vou fazer a ligação, espero que a Isabel se mantenha em linha, porque eu vou continuar com ela. Angola atribui 58 milhões de dólares para criar 500 mil empregos até 2021. Portanto, o Presidente aprovou este plano de ação para a promoção da empregabilidade, que é um programa que tem a designação de PAP, prevê que os empregos deverão ser criados e absorvidos pelo setor produtivo da economia e não pela administração pública, como muitas vezes se afirma. Este é
digamos, uma citação que eu faço de um membro do Governo. Isabel dos Santos, de hoje até 2021 nós temos exatamente 30 meses, o que significa que este programa prevê criar 16.700 empregos mensalmente. Você trabalha na economia real, isto é possível? Para mim, criar o emprego é fundamental. A solução passa mesmo por aí. As pessoas têm que ter emprego, têm que ter salário para pagar a casa, a comida, o transporte, a saúde. Temos que trabalhar na questão do emprego. Eu acho que é bom que o Estado esteja a ver e queira investir na criação de emprego. 58 milhões de euros ou dólares já é um pequeno passo, mas é um passo insuficiente. E 16 mil empregos, infelizmente, são insuficientes. Se nós olharmos para a nossa taxa de crescimento, nós temos pessoas com a idade de 18 anos, a atingirem a idade de 18 anos, 200 ou 300 mil pessoas por ano. Isabel, a minha preocupação não tem a ver se é insuficiente ou não. A minha preocupação tem a ver se há esta capacidade com o PAP ou de o PAP criar 16.700 empregos mensalmente até 2021. Bom, João, eu abertamente não acredito no PAP, porque para mim isso é uma medida paliativa. Peço desculpas a quem criou o projeto, acho que foi um projeto que veio de boas intenções, mas de boas intenções o céu está cheio. E eu acho que é importante dar a estas pessoas um verdadeiro emprego. O inferno. Agora, infelizmente, kits que são kits, que as pessoas vão trabalhar 3 ou 4 meses, depois o kit vai estragar, depois a pessoa não vai ter mais apoio e vai se voltar outra vez ao desemprego, eu acho que isso não é solução. Eu acho que foi infeliz, a ideia foi boa, mas o programa ou a execução dele foi infeliz e não acho que há de criar 16 mil empregos por ano. Emílio Londa, estar agora novamente a Isabel dos Santos. Isabel, o terceiro subtema tem a ver com a qualidade dos ativos dos bancos comerciais. Até que ponto isto pode ter alguma influência, digamos, no mercado? João, eu acho que é preciso nós termos... É bom fazer essa avaliação, de facto, porque queremos saber se os nossos bancos vão bem ou como é que vão, mas temos de ter aqui alguma atenção, porque 2018 não foi um ano normal. O governo tomou algumas medidas muito drásticas, nomeadamente desvalorizou a moeda em 86%, isso é brutal. Vamos ver que muitas pessoas pediram empréstimos para construir as suas empresas, ou mesmo até para fazerem os seus negócios. Algum desse empréstimo, algum desse dinheiro era dólares ou euros ou moeda forte. Ou seja, com a desvalorização, essas pessoas hoje estão a pagar 2 vezes mais do que estavam a pagar no passado. Quer dizer, que se nós olharmos para o crédito e não tomamos em consideração que houve medidas tomadas que fizeram com que o volume que tem que se pagar hoje é muito maior do que tinha que pagar em 2017 ou em 2016, corremos o risco de considerar que uma grande do crédito não está bem. Portanto, como diz o Carlos Rosado, e eu estou de acordo com ele, tem que haver aqui algum bom senso. Não podemos chegar e analisar muito friamente e dizer, não, isto aqui não está bem, corta, os senhores têm que fechar a empresa, vendam, porque isso vai criar desemprego. Se nós olharmos para a grande parte das empresas angolanas hoje, tem muita dificuldade em pagar os créditos, porque uma parte do crédito efetivamente foi contraído para comprar ou equipamento no exterior, ou máquinas, enfim, alguns para comprar os inputs para as próprias fábricas, não é? A matéria-prima, a própria matéria-prima que vem para as fábricas também é comprada em dólares ou em euros. E muitas vezes são operações bancárias e hoje está tudo muito mais caro. Portanto, eu acho que é preciso ter aqui algum bom senso, porque senão corremos o risco de fechar empresas que são boas, de fazer com que investidores deixem de investir e vamos criar desemprego e vamos criar mais pobreza. Portanto, espero que nesta análise que seja feita pelo BNA, que haja aqui também a consideração das próprias medidas que o BNA tomou o ano passado, quando desvalorizou a moeda. Precioso, deixa-me fazer aqui com uma dúvida, porque não sei se a avaliação que vai ser feita vai ser dos ativos ou efetivamente da qualidade do crédito. Portanto, talvez aí nos possam explicar mais tarde se vai ser a qualidade do crédito que vai ser avaliada ou se vai ser os ativos dos bancos. Eu acho que são as duas coisas. Depois, falou-se em liberalizar a moeda. Eu acho que temos uma interpretação diferente no que quer dizer liberalização da moeda. Porque eu não sei se a moeda foi liberalizada. Porque eu saiba até agora, para se conseguir fazer uma transferência bancária,
é pedido muitos papéis. Os clientes têm que trazer muitos papéis, os empresários têm que trazer muitos papéis, verifica-se tudo. Portanto, quando se fala de liberalizar, eu não tenho talvez a mesma definição de liberalizar que tem aqui o Emílio ou o Gustavo, Osvaldo. Portanto, nós temos aqui se calhar ideias diferentes do que é liberalizar a moeda. Agora, que foi uma medida administrativa desvalorizar a moeda, foi, mas tudo bem. Essa medida foi aplicada. O que não pode é ser aplicada de forma isolada. Não pode-se, por um lado, desvalorizar a moeda e depois, 6 meses mais tarde, vir avaliar o crédito. Porque todo aquele crédito que foi emitido em moeda estrangeira duplicou. Quer dizer que a obrigação de pagar também duplicou, 6 meses mais tarde. Por isso é que aí tem que haver um bocadinho de bom senso. Eu acho que deve-se avaliar sim, mas deve ter isso em consideração. E se calhar fazer uma revelação outra vez daqui a 18 meses. Porque senão vamos criar um problema muito grande. Vamos chegar e vamos dizer que todo o crédito que está em Angola é crédito mal parado. Porque por isso simplesmente duplicou o volume em 6 meses. Não pode. Portanto, ao fazer esta avaliação, se for feita, eu acho que tem que haver bom senso. Quanto liberalizar a moeda? Eu gostava que a moeda fosse liberalizada, mas nem os euros nem os dólares são vendidos livremente. Esse executivo não veio vender moeda livremente, não houve liberalização. Continuam as mesmas regras, aliás, até aumentaram o nível de pedidos, de papéis, documentos que as pessoas têm que apresentar, até aumentou. Emílio, vamos. Quanto maior forem as imparidades da banca, mais o esforço dos seus acionistas. Caso os acionistas não tenham capacidade de fazer o reforço do capital, teremos intervenção do Banco Central e pronto. E é muito complicado para o nosso país. Eu gostaria de discordar, porque realmente não é de toda essa minha análise. Primeiro, porque o imobiliário que diz que é ativo do banco, não é ativo do banco. O crédito que foi dado para construir imóveis, prédios, etc., foi dado a pessoas, foi dado a empresas. Portanto, aquilo é crédito imobiliário, crédito seja o que for. Portanto, é esse que vai ser analisado. Portanto, isso não é uma coisa do banco e que depois é o banco que vai resolver. Não, senhora. Isto aqui é crédito que foi dado às pessoas, que as pessoas construíram edifícios. Por causa da crise imobiliária, as pessoas não estão a conseguir vender. Não conseguem vender os apartamentos, não conseguem devolver o dinheiro ao banco. Posso só dar um subsídio? Uma vez mais, isto é questão de crédito. Não, eu vou terminar, desculpa. Pois. Portanto, eu acho que quando se fala é importante explicar às pessoas, porque senão as pessoas podem achar que estamos a falar que há um ativo que é o ativo do banco e que não é um ativo que é o ativo das empresas que têm lá créditos no banco. Não. Atenção. Portanto, para as pessoas, para o público em geral perceber, os ativos, está-se a falar, são coisas das empresas, prédios das empresas que construíram, e amanhã pode ser que essas empresas não estão a conseguir pagar o prédio, ou a pessoa que comprou o apartamento não está a conseguir pagar o apartamento, e esse crédito vai ser analisado e ver se é bom ou mau. E aí, efetivamente, os números não vão sair bem. Os números não vão sair bem. Em relação à moeda, e dizer que agora está mais fácil comprar dinheiro para viajar, eu acho que isso não é verdade. E grande parte das pessoas que estão a ouvir esse programa vão concordar comigo. Portanto, realmente passa a vender os dólares, mas ninguém sabe a quem. Quais são as empresas que estão a comprar os dólares? Como é que estão a ser divididos? Ninguém sabe. Não há transparência. Comparando com 2017? Sim. Comparando com 2017 está mais difícil? O BNA está mais difícil. Publica a lista dos bancos beneficiários. Está mais difícil, sim, senhor. Eu penso que fazem a venda, né? Só esta coisa dos ativos é o seguinte. Houve muitos bancos que receberam como dação em pagamento imobiliário. É o caso do BESA, por exemplo. Um dos problemas do BESA era justamente esse. É que já não é crédito, aquilo já não está como crédito, aquilo passou. Agora, os bancos não podem deter esse imobiliário, porque eles só podem ter imobiliário para o seu negócio. Mas, transitoriamente, aquilo está no balanço dos bancos. E, portanto, esse imobiliário tem que ser avaliado. Como têm que ser avaliados os valores imobiliários, tudo. Mas, enfim,
Basicamente estamos a falar do crédito e do imobiliário. Mas o crédito tem um ativo subjacente, Justamente. colateral. Justamente. Esse ativo também tem que ser Avaliado, avaliado. justamente. Temos que ver, será que o ativo que serve como garantia, hipoteca justamente. vale o crédito? Exatamente. Não, se valer menos o ativo, então Como o é que crédito desvaloriza? vai Concordo. no crédito. Portanto, há aqui Eu toda- concordo. A única coisa que eu estou a dizer é, estamos a avaliar quando? No pior momento, depois de termos passado um ano de decisões económicas que tiveram um impacto muito, muito grande nos empresários e nas famílias. Ou seja, tu diminuis o rendimento da pessoa, cortas o salário para metade e depois vens dizer, olha, vou ver como é que tu estás bem ou estás mal. É preciso dar aqui algum tempo. Tem que haver aqui algum tempo. Isso Não, não mas, parece mas as nada... avaliações têm que ser nada feitas razoável. independentemente do momento, não é? Agora, a conjuntura tem que ser tida em conta nas soluções. Parece-me razoável aquilo que o Emílio disse, que é, vão ser avaliados, vai-se ver qual é a situação e vai-se dar um período de adaptação aos bancos. Eu, sobre a questão das moedas, eu acho o seguinte. As pessoas com quem eu falo, sejam empresas, sejam particulares, são, eu diria, praticamente... são consensuais. Existe um consenso de que, efetivamente, agora é mais fácil do que era antigamente. E, sobretudo, é mais transparente. Como? A procura também Claro. caiu. Repara, essa facilidade tem muito a ver também com isso. Por causa da desvalorização. Eu se podia comprar 10 mil, agora só posso comprar 2 mil, não é? Particularmente o número de importadores de produtos externos de Angola caiu consideravelmente, que pressionavam também. O estrangeiro, calma. O estrangeiro, deixa-me só falar. Sim, os estrangeiros, mas só que analisar os fatores que podem influenciar isso, né? Vamos só falar o contrário que disseste. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, desculpa, Rosado, diria a palavra, se analisar o número de estrangeiros que estavam em Angola e faziam as transferências lá fora, a maior parte foi embora. É importante dizer isso. Importadores a caírem, estrangeiros foram embora. As viagens reduziram consideravelmente do ponto de vista de férias, etc. Quer dizer que a procura para o mercado, o acesso à divisa caiu consideravelmente, os resistentes ficaram. É nesse sentido. É positiva para o crescimento económico. Só falar. Eu não concordo que a procura tenha caído, porque Mas estamos a dizer que houve há uma muita ligeira dívida uma e queda, há muitas houve uma operações queda, pendentes digamos assim, o número de que não agentes estão procuravam resolvidas, as portanto não houve uma queda na procura. Eu vou discordar com o Lunda e um com programa específico para isso. As importações O Osvaldo, têm mesmo que Isabel. reduzir. Osvaldo. Eu vou discordar, desculpem. Eu acho que a procura não caiu, porque existem muitas operações, inclusive antigas, que ainda não estão resolvidas. Sim, também. E se olharmos para o nível de reservas líquidas, está a 9 mil milhões. Ou seja, abaixo dos 10 mil milhões. Olha, Não há dinheiro. vamos Como fechar. é que agora dizem que caiu? Não caiu, não há dinheiro. E as pessoas continuam a precisar de pagar as suas empresas e pagar a importação dos equipamentos, da matéria-prima, e não estão a conseguir. As empresas estão a parar. Há empresas que ficam paradas 3 meses porque não conseguem importar matéria-prima por causa de falta de divisas. E esta é a realidade. Eu sou insuspeito de defender o governo, mas a verdade é que quando este governador chegou, havia muitos atrasados. Aparentemente foram regularizados. Temos o caso das companhias de aviação, é uma coisa que tem a ver com todos nós. Antigamente não podíamos comprar os bilhetes, e agora pode-se na TAP, já se pode na TAG. A Refriango não consegue importar melhoria. inputs. A Isabel disse que a crise começou em 2018. Vou-lhe dar um é exemplo. natural que ela esteja a ver assim. A nossa... Não, desculpe, vou-lhe dar um exemplo. A Cuca não consegue importar os inputs para a produção. Eu não daria A prioridade à Cuca. Refriango não consegue os inputs. Está bem, muito bem, pode não dar. Mas seja como for, a Cuca emprega muita gente. Mas a questão E já é, fechou. não Dá consegue muitos porque não empregos. tem Mas pronto, acesso também ao podemos fechar a mercado empresa, não faz mal. ou não O Estado é consegue que sabe. porque não tem Agora, coisas a para Refriango comprar. temos a mesma situação. Também não conseguem... Então, eu estou a tentar falar, estou a tentar explicar que na economia real, os senhores podem estar a dizer que sim, há divisas suficientes para as nossas necessidades. Mas isso não é verdade. Na economia real isso não se traduz assim. Faltam sacos, muitas vezes há empresas que não conseguem empacotar porque não têm sacos. A empresa que faz as caixas de papel, o cartão, está parada porque não consegue a matéria-prima. Tem que começar a fazer a matéria. Bem, vamos falar também dos Esse é o adubos. objetivo. Vamos Tem que fechar, fazer- E os vamos adubos fechar e os este fertilizantes, que não subtema. estão Vamos fechar o importados, também não há- subtema com não é? o precioso Domingos, com Essa é a minha opinião, né? a Portanto, Isabel dos Santos. Luísa, a Isabel está em liga.
Isabel, onde é que vê Angola, como é que vê Angola em 2050? Acho que o plano 2050 é um plano muito importante e é bom que se comece hoje a refletir e que se faça este plano de 30 anos. Portanto, isto foi uma boa decisão. O que me preocupou a mim é ver que o plano está a ser feito pelo Governo. Efetivamente, nos decisores do plano não há nenhuma outra força envolvida. A sociedade civil não está envolvida, os empresários não estão envolvidos, os outros partidos políticos não estão envolvidos. Ou seja, todas essas outras forças da sociedade vão apenas ser auscultadas de forma consultiva, mas não terão nenhum poder de decisão, nenhum verdadeiro poder de influência. E aí concordo com a Yuri Kishina que um plano tem que ser inclusivo, porque um plano a 30 anos não pode ser o plano de um partido, ou de um partido no poder. Se nós queremos realmente como angolanos que este plano aconteça, e que este seja o plano para Angola, é importante haver esta inclusão, e não houve. Eu espero que ainda seja possível de ratificar, e eu pessoalmente gostaria de ver que a nível da decisão, ou seja, a nível das comissões que vão decidir efetivamente o que é que entra e o que é que não entra para o plano, que estejam também envolvidos outros parceiros e que não seja apenas o Governo. Também tenho que dizer que não temos sido muito felizes em fazer os últimos planos. Este último executivo não acertou no OGE, porque para mim uma revisão de 20% de corte é um erro de cálculo muito grande. Não é apenas um pequeno ajuste que se faz, uma revisão, como diz o Osvaldo, de 6 em 6 meses. Não, se fosse uma revisão de 2, 3% era aceitável, mas 20%, quando o carro já está a andar, quando já estamos no meio da autoestrada, bem, isso é muito, isto foi um erro. Também até a data vemos que temos o mesmo problema com o PDN. O PDN tem números que não fazem sentido e até a data não há revisão destes números. E aí chega a seguinte questão. Nós temos de saber qual é o ponto de partida. Como é que está o país hoje? Mas com números reais. Porque, para dizer as palavras do Precioso, temos fake números. Ah, sim senhora. E estes números nós temos que ter a coragem de assumir e olhar quais são os números de verdade. Como é que está o desemprego? Como é que está o país? E para termos estes números dos setores, para mim 2 meses não vão chegar. Eu acho que se realmente formos sérios em fazer um plano para 30 anos, para termos os números verdadeiros dos setores, são no mínimo necessários de 4 a 6 meses. 2 meses será muito pouco. E a partir daí fazermos um plano para 30 anos e que seja um plano que seja transversal. Sobretudo que integre todas as regiões e que permita haver um desenvolvimento das regiões. Porque nós vemos hoje que temos as cidades mais desenvolvidas e temos regiões menos desenvolvidas. E aí será necessário pensar uma estratégia de como é que cada uma das províncias ou cada uma das regiões irá jogar um papel económico na nossa economia e como é que ela vai ser integrada na sua totalidade. E tem que ser um plano de consenso. Isto tem que ser um documento que não pode ser só um documento político. Tem que ser um documento com factos. Quantos hectares é que vamos ter? Se agora temos 500 mil hectares agrícolas, em 30 anos vamos ter quantos? 1 milhão de hectares, 2 milhões de hectares aráveis, quantos? Tem que ser com números. Infelizmente o PDN também não tem estes números. Portanto, vejo que há uma equipa que vai trabalhar com o Governo para apoiar, uma equipa de consultores, mas seria importante que também nessa equipa fossem envolvidos peritos angolanos, pessoas que conhecem a realidade económica angolana e conhecem a realidade do país. Isabel, já para terminar mesmo o debate, quando é que nós a veremos cá em Luanda? Em breve. Pode dar uma data? Em breve. Em breve estarei com o João. Iremos aí à ilha dar uma volta. Vamos sim. Isabel, olha... Convido-lhe a comer um funzinho no domingo. Isabel, muito obrigado pela tua participação. Olha, certamente que nós vamos continuar a falar sobre o nosso país, sobre a nossa economia. Boa tarde para si e bom fim de semana.